E aí, pessoal, está acompanhando a nossa série sobre a noiva do Cordeiro? Estamos falando sobre os fundamentos da vitória de Cristo, não é, para a sua noiva. Nós já falamos aqui que o primeiro foi receber, né, está baseado em Colossenses 2, versículos 6 ao 19. Já falamos sobre receber, falamos sobre tornar Jesus nossa base, a igreja, tornar Jesus. Já falamos sobre que a igreja precisa cativar sua mente em Jesus. Já falamos sobre que a igreja precisa buscar sua plenitude. Falamos também aqui nas outras postagens que a igreja precisa permitir que Jesus seja o seu cabeça para garantir a sua vitória até o arrebatamento. E falamos também na última postagem aqui que precisamos fazer uma aliança, que é a aliança da circuncisão espiritual, que é a santificação da igreja, sem a qual nós não veremos a Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre a sétima base, a sétima proposta que o apóstolo Paulo revela como vitória na cruz, não é? O fundamento. Versículo 12 de Colossenses, capítulo 2, versículo 2, assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. É necessário a igreja assumir, não somente pregar, não somente falar, mas assumir que que morremos em Cristo e ressuscitamos nele. Isso é um ponto muito importante, porque a única religião, o único sistema, podemos chamar de sistema, o único grupo que assume que sua religião é devido a uma morte e ressurreição é o cristianismo. Os demais, eles se fundamentam em líderes que já morreram, mas não ressuscitou, né? Sem querer desmerecer nenhuma religião, mas todas as religiões, seus fundadores morreram, tá? Ou algumas delas ainda estão vivas, mas a única religião, que podemos chamar também de religião, o único grupo, né, seguidores, organização, assembleia, que o seu líder morreu e ressuscitou, chama-se cristianismo. Por isso que nós devemos, que é um dos fundamentos apostólicos, um dos fundamentos da base da nossa fé, é que morremos com Cristo, sim, espiritualmente, mas também ressuscitamos com Ele. Assim como Cristo ressuscitou, nós que somos cristãos, ressuscitaremos pela fé com Ele. O versículo 13 e 14 do capítulo 2 de Colossenses fala assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que estava contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou por meio de nós, cravando na cruz. Queridos, é muito sério isso. O apóstolo Paulo está dizendo: desde de Adão até Jesus, nós tínhamos uma condenação contra o homem, como diz o texto, de alguma maneira nos era contrário. Por mais que o homem se aproximasse de Deus, mas ele tinha um débito no céu, diante de Deus, que era contrário à sua atitude. Jesus Cristo na cruz veio rasgar esse débito e nos dar novamente o direito de ter acesso ao Pai. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do alto a baixo se rasgou, dizendo que a partir de agora, revelando, o homem tem acesso a Deus. Ele vai para o inferno se ele quiser. Ele vai seguir Satanás se ele decidir, porque Deus respeita o arbítrio, o livre-arbítrio do homem, mas ele tem acesso garantido pelo sacrifício na cruz. E o que é isso que o apóstolo Paulo quer dizer? Que fundamento é esse? Fundamento que a igreja, a noiva do Cordeiro, precisa estar consciente do cancelamento da dívida, ou seja, nosso débito com Deus foi pago em Jesus. Você não deve nada mais a Deus no sacrifício de Jesus. Nós não temos dívidas mais alguma com Deus, porque toda a minha dívida desde Adão foi paga em Jesus. Eu não preciso mais fazer nada a não ser ter Jesus como meu cabeça,
acreditar que o sacrifício de Jesus foi o suficiente para mim, eu não preciso mais me sacrificar para agradar a Deus. Eu preciso apenas que crer no sacrifício, me submeter às ordenanças do meu noivo, que sou a igreja e ele é o meu noivo Jesus Cristo, e andar segundo os seus preceitos e os seus princípios. Isso nos ensina, né, diante do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. O versículo 16, 17 e 18, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine em seu bel prazer, com pretexto de humilhação e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado da sua carnal compreensão. A igreja precisa se acordar para isso. Um dos fundamentos que a igreja precisa para vencer as hostes infernais da serpente é entender que tudo no passado era a sombra das coisas futuras. Ou seja, nós não podemos voltar ao Velho Testamento para basear nossa fé na salvação. Tudo que aconteceu de Adão até João Batista eram sombras daquilo que aconteceu em Jesus Cristo. A partir de agora, a minha fé está voltada em Jesus. Não que eu tenho que invalidar, nós não precisamos invalidar o Velho Testamento. Tudo aquilo foram bases, foram sombras, foram ensinos para chegar em Jesus Cristo. A minha fé não está em Moisés, a minha fé não está em Abraão, a minha fé não está em Adão, a minha fé deve estar centralizada em Cristo. Moisés, Abraão, Davi, todos os feitos e os escritos do Velho Testamento apontam para Jesus Cristo. Então, a minha fé deve ser baseada em Cristo. Por isso que a igreja não deve se basear sua vida no antigo Adão, no primeiro Adão. Ele tem que se basear no segundo Adão, que é Jesus Cristo. A gente continua ainda falando sobre isso no próximo número.